Sacrum Mysterium Cerdere Ioannes Arcangelus Michael. Continuando nossa série sobre a espada de São Miguel, hoje veremos outras duas histórias. A primeira se deu na Inglaterra, no Mount of St. Michael. De acordo com a tradição, logo depois de seu aparecimento na Irlanda, São Miguel foi visto no topo de outra ilha rochosa, desta vez na Cornualha, uma região no sudoeste da Grã-Bretanha. Já em 495 d.C., há relatos de marinheiros que, atraídos por lendas de sereias, navegaram para águas traiçoeiras e, encontrando-se em grande perigo de vida, foram guiados e salvos pelo arcanjo São Miguel, que lhes apareceu no topo da ilha. Assim, o arcanjo tornou-se protetor dos pescadores da região. Dizem que o local onde ele apareceu fica no lado oeste da ilha, abaixo de onde hoje encontra-se a entrada do mosteiro. Desde então, o lugar começou a ser um centro de devoção ao arcanjo, e buscado por peregrinos e monges. Existem histórias de 4 milagres distintos que ocorreram entre 1262 e 1263, o que tornou cada vez mais um importante lugar de devoção ao arcanjo, mas não conseguimos dados suficientes sobre eles. Há relatos de uma capela construída já no século V e de um mosteiro no século VII, mas concretamente não é possível comprovar. Mas sabe-se que na época da conquista normanda, em 1066, a ilha passou para a posse da abadia beneditina do Mont Saint-Michel, na Normandia. A construção da igreja e do mosteiro começou em 1135. Era um priorado estrangeiro, portanto, franceses em terra da Inglaterra. Claro que, enquanto a Normandia estava sob a coroa inglesa, isto não era um problema, mas assim que a Normandia tornou-se parte da França, com o qual os reis ingleses estavam frequentemente em guerra, os empreendimentos foram frequentemente confiscados pela coroa. Desde 1193, quando o monte foi apropriado por Henri La Pommeraye, que disfarçou seus homens de peregrinos, depois passando pelas Guerras das Rosas em 1473, quando o monte foi dominado pelo Conde de Oxford, até a Guerra Civil, quando os monarquistas bravamente defenderam de volta as forças de Oliver Cromwell. O Mount of St. Michael resistiu muitas vezes a batalhas. Por fim, o priorado foi anexado à abadia de Sion, em Londres, e então passou para as mãos privadas, com a dissolução do mosteiro em 1536, sob Henrique VIII. Assim como o Mont Saint-Michel na França, nesta ilha rochosa também ocorre o fenômeno das marés, pois é uma região próxima. E é possível ir a pé até ela durante a maré baixa, o que ocorre todos os dias por volta do meio-dia às 16 horas. Mas durante a maré alta, só pode ser alcançado de barco. Hoje, apenas umas 30 pessoas habitam a ilha, mas por volta de 1800, a população era em torno de 300 pessoas. No escrito Itinerária de Guilherme Worcester, lê-se: há uma tradição de que São Miguel, sentado neste penhasco, chamado também de Cadeira de São Miguel, apareceu um eremita e que essa circunstância ocasionou a fundação do mosteiro dedicado a São Miguel. E outra tradição diz que, sentado nesta cadeira sobre a ilha rochosa, São Miguel protege toda a Inglaterra. A outra aparição de São Miguel, que também faz parte da linha sagrada da espada de São Miguel, ocorreu na ilha grega de Cimi. Cimi pertence ao arquipélago do Dodecanessor e fica situada a apenas 40 quilômetros a noroeste de Rhodes.
A pequena ilha, de 58 km², é rochosa, parcialmente coberta por pinheiros, e suas montanhas têm aparência desértica. É uma enseada fechada com uma pequena praia de areia, protegida por uma estreita enseada que abre para um largo porto. O cenário montanhoso está coberto de pinheiros que conferem ao local um ambiente de solidão. Na ilha de Simi existe um antigo mosteiro ortodoxo grego, dedicado a São Miguel Arcanjo, junto com muitas outras igrejas dedicadas a São Miguel na mesma ilha. Este mosteiro ortodoxo grego é chamado, eu não sei se eu vou pronunciar corretamente, mas Tarsiarchis Mihail Panormitis. Bom, o que significa comandante dos exércitos celestiais. É o mais importante da ilha e o segundo maior do Dodecaneso, depois do mosteiro de São João Teólogo em Patmos. O mosteiro está localizado no extremo sul de Simi, situado na orla marítima da pequena aldeia de Panormitis. É um grande edifício de estilo veneziano do século XVIII, com a torre do sino barroca mais alta do mundo. Este mosteiro de São Miguel apresenta um ícone milagroso. Acredita-se que ele foi construído pela primeira vez em 450 d.C., sobre um templo pagão de Apolo, mas pouco sabe-se sobre este período do mosteiro até o século XVIII. E é aqui que entram os relatos sobre o atual mosteiro, que foi construído logo após o súbito aparecimento deste ícone de São Miguel. Conta-se que uma piedosa senhora da região, chamada Maria de Protênio, encontrou o ícone de São Miguel, e ela doou sua própria casa para a construção da igreja em 1783, conforme está gravada em uma epígrafe de mármore encontrada em uma parede externa. Disse que o ícone milagroso foi removido em várias ocasiões, mas extraordinariamente voltava à sua localização exata. São Miguel é o padroeiro da ilha, assim como dos marinheiros locais. Existem algumas tradições que são mantidas até hoje, por exemplo, a de jogar uma garrafa no mar com uma prece escrita em um pedaço de papel. Disse que essas garrafas vão sempre para a costa da ilha, junto à orla do mosteiro. E uma outra tradição, a de ofertar uma vassoura, pois, como foi transmitido de gerações, é que os monges ouviram o santo arcanjo varrendo o mosteiro à noite, e que muitos seriam visitados pelo arcanjo durante o sono, que lhes pedia as vassouras. Além disso, há uma tradição local de que São Miguel manterá seu devoto responsável por todas as promessas que fizer a ele. Se o devoto fez-lhe uma promessa e não a cumpriu, o arcanjo deixará claro, por meio de vários sinais, de que não está satisfeito, até que a pessoa cumpra sua promessa. Um fato famoso que dizem ocorrer com frequência e até hoje é o milagre do arcanjo impedindo os barcos de saírem do cais. Isso se tornou uma ocorrência tão regular que os capitães do barco sempre anunciam aos passageiros que alguém no barco esqueceu uma promessa ao arcanjo, uma vez que essa promessa seja cumprida, então e somente então os motores do barco funcionam. Este mosteiro é fascinante e segue novamente o padrão de ter sido construído em uma ilha e no topo de uma montanha durante o século V. O que se diz, né? Mas a construção que resta hoje é a do ano de 1783. Lembra a intercessão de São Miguel pelos marinheiros e lembra a todos nós a sua proteção sobre cada um de nós nos momentos de necessidade. Ele realmente é um comandante das hostes celestiais, está armado e sempre pronto para derrotar as legiões do mal. Amém. São Miguel, rogai por nós.